A medicina é uma das áreas que mais tem a ganhar com o avanço da tecnologia. E no Instituto do Cérebro, em São Paulo, esse encontro já está rendendo bons frutos, com esperanças de cura para várias doenças, como Alzheimer e Parkinson. Um dos motivos para esse ser um lugar especial é que aqui tecnologia ganha o significado de esperança. Os estudos complexos que são realizados por esses profissionais estão entre as melhores chances de encontrar maneiras de lidar ou de curar doenças terríveis como Parkinson e Alzheimer. Então, o que foi feito? Foram colocados cientistas de áreas básicas, médicos que cuidam de pacientes, num local onde que a gente tem acesso a várias tecnologias que podem permitir fazer investigações sobre, por exemplo, funcionamento cerebral ou mesmo moléculas que compõem os neurônios. Físicos, matemáticos, biólogos, psicólogos e médicos, cada um com seu conhecimento, se unem com um único propósito: combinar diferentes tecnologias para compreender melhor o funcionamento do cérebro. As informações são obtidas a partir de diferentes plataformas, como a ressonância magnética, a encefalografia e a eletroencefalografia. A gente teve o desafio de fazer um aparelho conversar com o outro. Muitas vezes o que um método vê, o outro não vê, mas quando eles começam a olhar e trazer a mesma informação, isso é como se fosse um selo de que aquele é um fenômeno real que acontece na natureza. Um dos projetos aqui do Instituto é o estudo de um tipo específico de epilepsia, que não pode ser tratada com remédios. Nesses casos, hoje, a única solução ainda é a cirurgia. A doença ataca o hipocampo, a região do cérebro responsável pela memória e orientação espacial. Felizmente, todos nós temos 2 hipocampos e, para resolver o problema, um deles é extraído. Depois de extraído, este hipocampo doente é submetido a uma ressonância de altíssima resolução. Este equipamento, que vale algo em torno de 15 milhões de reais e ocupa uma sala inteira, é um pouquinho diferente dos usados para diagnósticos. Ele tem aproximadamente 3 vezes o campo magnético da Terra, o que implica numa maior resolução em termos de imagem. Bacharel em Ciências de Computação, Mariana é a responsável por criar algoritmos complexos para extrair informações importantes dessas imagens em alta resolução. A gente vê uma imagem, mas o computador ele vê uma matriz de números, né? E a partir dessa matriz de números, a gente consegue usar algoritmos computacionais para tirar informação dessa imagem. É por isso que tem características desse tipo de imagem que a gente não enxerga, mas que o computador é capaz de detectar. Em alguns anos de estudos e pesquisas, esses cientistas conseguiram desenvolver uma plataforma inédita que combina essas informações da ressonância com as obtidas através desta touca que mede a atividade cerebral do indivíduo. A partir desses dados, foi criar uma fórmula matemática para prever crises epiléticas. A gente está buscando formas de descobrir características dessa doença sem ter que abrir a cabeça da pessoa, porque é uma coisa medieval você ter que arrancar um pedaço do cérebro da pessoa. Sabe-se que os ataques epiléticos estão associados a uma descarga elétrica simultânea em várias regiões do cérebro. Os profissionais do Instituto do Cérebro descobriram que antes da crise epilética, o cérebro entra num processo de economia de energia, que pode ser um aviso de que a crise se aproxima. Então a gente propôs um modelo para identificar essa economia de energia, né? Então a nossa proposta foi identificar com um modelo matemático, de uma forma eficiente, esse processo para economizar energia. Resultado: agora já é possível identificar com antecedência um possível ataque epilético. E a partir de uma descoberta como essa, as aplicações são inúmeras e surpreendentes. As aplicações vêm desde a gente poder, o paciente que vai estar dirigindo, ele, antes da crise, o carro pode cortar a ignição do carro, né? Ou avisar o médico, a família, via celular, SMS, ou até mesmo ter um dispositivo que possa liberar a droga um pouco antes da crise.
Nesse caso, por exemplo, o paciente com epilepsia teria um microchip implantado no cérebro capaz de monitorar essas informações, identificar a iminência do ataque e tomar as devidas precauções. Esta incrível descoberta ainda está em fase de implementação, mas aqui já é usada nos leitos para monitoramento de pacientes com epilepsia. Vários centros têm informações muito parecidas com essa, isso não é uma premissa nossa, mas as investigações são como tijolinhos, que você vai compondo um quadro maior. Então o que a gente espera é contribuir sempre um pouquinho para a ciência global. Isso não é uma prioridade do hospital ou do Brasil, isso é para a humanidade, isso não é para essa região, isso é para o tempo futuro. Se você quiser conhecer mais detalhes e outros projetos do Instituto do Cérebro de São Paulo, acesse olhardigital.com.br. Na nossa página, junto ao texto desta reportagem, você encontra o link direto para conhecer mais e, inclusive, participar das pesquisas. Acesse e veja como participar.